Que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje, o assunto que trago a vocês é: não queira, de maneira alguma, assunto com a inveja. E o texto que o Senhor me deu hoje para falar é em Gênesis capítulo 30, versículo 1 ao 24. Mas antes eu quero falar um pequeno conceito simples sobre a inveja. Essa palavra, ela indica ódio ou amargura proveniente da vitória, do sucesso ou da alegria de outra pessoa. E essa palavra também, ela está estritamente ligada com o desgosto, a fúria, acompanhado de um receio profundo de perca, seja de um marido para com uma mulher, para a esposa ou vice-versa. Mas esse ponto eu vou falar mais adiante, de forma mais extensiva, em outro vídeo. Agora, a inveja em si, ela é danosa, ela é nociva, ela é venenosa. E a Bíblia Sagrada, ela fala duramente sobre esse assunto. Gálatas 5, versículo 21, por exemplo, cita a inveja no plural, fala invejas. E diz que este ato, esta atitude, este sentimento, ele está imbuído na lista das obras da carne. E ainda mais diz que quem pratica não herdará o reino de Deus. Atos capítulo 7, versículo 9, mostra que os irmãos de José tinham inveja dele, mas o Senhor Deus era com ele, mas os irmãos tinham inveja dele. Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 32, também cita sobre a inveja. É só vocês lerem que cita e confirma semelhantemente o que está em Gálatas 5, 21, que não herdará o reino dos céus quem comete a inveja e outras práticas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz que o amor, ele não é invejoso ou ciumento, ou seja, de possessivo, como se a pessoa a qual ela é amada, vamos dizer assim, seja como um objeto de posse. E isso não é amor. Mas como eu já disse a vocês, vou falar deste ponto de uma forma mais estendida mais adiante. No Salmo 37, versículo 1, Provérbios 3, 31, Provérbios 23, 17, Provérbios 24, versículo 1, as primeiras palavras que iniciam esses versículos, assim diz: não tenha inveja. Então, quer dizer, nós vemos que o Senhor, ele faz duras menções acerca sobre este tipo de sentimento, esse tipo de prática. E agora, de acordo com o texto, vamos ver os estragos que a inveja causou em uma família. Gênesis capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Então, quer dizer, até aqui, o que é que nós vemos a princípio aqui? Nós vemos que por causa da inveja de Raquel para com a sua irmã Leia, existia uma forte
competitividade. Ou seja, Raquel disputava o amor do marido, a atenção do marido só para ela, e Leia também da mesma forma. Então existia aquela competição entre as irmãs, essa disputa de quem ia ficar com o marido, e isso trazia um péssimo relacionamento entre elas, uma coisa que trazia uma inimizade mesmo, trazia também aflição a Jacó, trazia também instabilidade à família. Não é por quê? Porque não se tinha sossego, não se tinha paz, uma família assim. E a gente observa que Raquel era cheia de desgosto. Agora, é claro que Jacó era esposo das duas mulheres, mas quem for ver na história de Jacó, apesar dos erros dele para trás e aquela coisa toda, foi consequência dos seus erros, sim. Mas ele não tinha duas esposas a princípio porque ele quis. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, amava Raquel, mas o sogro dele, Labão, enganou ele. E ali, quando ele olha, já estava casado com Leia, e assim, por amar a Raquel, ele trabalha mais e tem Raquel, e por isso ficou com as duas esposas, que eram duas irmãs. E isso havia este tipo de problema que Jacó enfrentava. E Raquel, cheia de desgosto, porque ela tinha inveja, porque a irmã tinha filhos de Jacó e ela não tinha. Aí ela disse a Jacó: olha, me dá filhos, senão eu morro. Ou seja, senão isso aqui acaba comigo, senão isso me mata. E Jacó, ele se aborreceu. E quando ele disse: estou eu no lugar de Deus, quem te impediu o fruto do teu ventre? Quer dizer, a gente observa que além de trazer aborrecimento ao marido, ela transferiu a culpa para ele, sem ele ser culpado. Então eu quero dizer que a pessoa, quando ela é, vamos dizer assim, acometida de inveja, além de ter a rivalidade, a competitividade, tem também essa questão de transferir a culpa, o desgosto para os outros. E até às vezes exigir dos outros o que eles não podem dar. Ah, por causa de fulano eu não tenho aquele carro, por causa daquela pessoa no trabalho eu não tenho um cargo melhor, ah, por causa daquele eu não tenho isso e nem tenho aquilo. Ou então diz assim: olha, você vai me dar isso, você é obrigada a me dar isso, porque assim. Então, quer dizer, Raquel, ela transferiu a culpa para o marido. E disse: olha, me dá, senão eu morro. E ali Jacó disse: mas veja uma coisa, eu não estou no lugar de Deus, que te impediu de dar fruto no ventre. Então, às vezes, eu quero dizer aqui a começar que se você tem desgosto por alguma coisa na sua vida, observe bem se tirando fruto da colheita que plantamos ou coisas mais, se a culpa é dos outros, ou se não é sua mesmo, se não é nossa, ou se é porque até então o próprio Senhor, ele não quis que você tivesse aquilo pelo qual você tem desgosto, que era o caso de Raquel. Raquel até então não tinha tido filhos porque o Senhor não tinha dado e pronto. Então não adiantaria ela ter inveja da irmã, não adiantaria ela ter desgosto, não adiantaria ela culpar o marido, não adiantaria ela se maldizer, porque ali era uma causa onde o Senhor não tinha dado a ela. Então, só que ela não pensava assim. Outra coisa, a inveja traz insensatez, traz cegueira, quer dizer, Raquel não observava que o marido amava ela, ela não observava. A Bíblia diz que ele amava ela, então se a Bíblia diz, eu não posso dizer o contrário.
E outra coisa, ela não olhava as coisas positivas que tinha na vida. Ela se deixou ser embotada por aquilo que ela não tinha. E isso fez com que ela tomasse uma decisão drástica e que ela entendia que ao jeito dela, que era daquela maneira, e isso não trouxe felicidade a ela, porque versículo 3 ela diz: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tu tenhas filhos sobre os meus joelhos, e assim eu receba filhos por ela. E assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o nome dele de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. E então disse Raquel: com lutas de Deus, tenho lutado com a minha irmã e venci. E chamou o nome daquele de Naftali, quer dizer, ela tomou uma decisão errada, drástica, insensata, que foi dar a sua serva para ser mulher, para ser progenitora de filhos ao marido dela. Porque na época existia esse tipo de crença, que se a esposa fosse estéril, poderia dar-se a concubina, a esposa podia escolher uma concubina e dizia que aqueles filhos era da esposa através da concubina. Só que isso nunca foi alinhado aos princípios do Senhor Deus. Nunca estava certo aquele tipo de atitude, nem de pensamento. Embora várias pessoas do Velho Testamento tiveram várias esposas, mas não foi estabelecido pelo Senhor assim. Não foi feito, vamos dizer assim, esse princípio nunca veio do Senhor, vinha dos homens, do costume da época, da sociedade. Então, o fato de ser um costume da sociedade e que na época era aceitável, não significa dizer que para nós seja o certo, porque se as coisas que são aparentemente aceitas na sociedade como normalidade, como coisas certas e corretas e que biblicamente falando não são, então isso nem trará alegria para nós e só nos trará problemas futuros. Então cabe a nós observarmos, será que minhas atitudes, minhas emoções, será que o que eu estou fazendo, o que está me levando a tomar decisões, a cometer determinadas atitudes, tem boas motivações? Ou eu estou sendo motivado ou motivada, cheio ou cheia, pela inveja ou por coisas que não agradam ao Senhor, maledicência? E a lista que está lá em Romanos capítulo 1, que eu já citei a vocês. Outro ponto que a inveja traz é que a inveja ela não deixa de ser, vamos dizer assim, fomentada, alimentada por Satanás. Vamos entender aqui. Se Satanás se rebelou contra o Senhor e disse: serei semelhante ao Altíssimo, isso implica duas coisas: inveja e também o orgulho, a vaidade. Ou seja, ele se achava tão poderoso, tão lindo pelo que lhe foi dado, tão cheio de esplendor, que como a psicologia chama de narcisismo, tão cheio de si que disse: não tem outro melhor do que eu serei semelhante ao Altíssimo. E isso é orgulho e inveja. E lá no exemplo de Gênesis 4, de Caim e Abel, Abel ofereceu ao Senhor seu sacrifício, a sua primícia do seu trabalho, e Caim também. Mas só que o Senhor aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim. E com isso em Caim vem aquele sentimento muito ruim, que com certeza foi a inveja, o ódio, o desgosto, porque viu que
A oferta do irmão foi bem aceita diante do Senhor e a dele não foi. Mas o Senhor fala com ele e diz assim, olha, se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. Se você não fizer o bem, não virá coisas boas para você, em outras palavras. Mas se você se deixar dominar pelo pecado, por esse mal que está jaz à porta, bem perto de você, ele vai te dominar e você vai ter sérias consequências. Em outras palavras, foi o que o Senhor quis dizer a Caim. Mas ele não pediu ao Senhor ou não fez por onde aquele mal dentro dele sair. Ele se deixou ser levado e acabou que matou o seu irmão e acabou que aquilo não resolveu o problema dele, não fez ele ser aceito diante do Senhor, não fez ele ser abençoado, não fez com que o Senhor olhasse ele com bons olhos, não teve a benção de Deus, então quer dizer, não trouxe nenhum benefício para ele, sem se falar que trouxe perca e desgosto aos pais e quem sabe algum remorso. Mais adiante, a inveja faz com que a pessoa tome atitudes impensadas, é o que eu já falei aqui de Raquel, deu a sua serva, Bila, e também a Leia, quando cessou de gerar, versículo 9, a Bíblia diz que ela também deu a sua serva, Zilpa, para que essa fosse mulher de Jacó. E essa Leia também deu filhos a Jacó. Então, quer dizer, o problema foi só aumentando. E Jacó poderia não ter de maneira nenhuma aceitado aquelas concubinas como esposas. Mas a gente observa que tudo isso só foi aumentando problemas. Então, certas coisas para, vamos dizer, amenizar o sentimento de desgosto, de inveja, se é uma atitude errada, não deve ser feita. Porque se Jacó aceitou Bila, foi porque foi, no mínimo, para, vamos dizer assim, aplacar um pouco o desgosto de Raquel. Mas nem era a vontade do Senhor esse tipo de atitude. O Senhor não determinou na sua palavra que um homem tivesse mais do que uma esposa, pela palavra do Senhor, pelas leis de Deus. Não. E nem tampouco fez Raquel feliz. Nem teve a aprovação do Senhor, nem nada. Então, ela não foi beneficiada com nada naquela atitude dela, vamos dizer, impensada. A pessoa dominada pela inveja, muitas vezes tem pensamentos distorcidos. Às vezes a pessoa nem percebe, mas tem pensamentos distorcidos. Vamos ver aqui alguns. Versículo 6... o 5, quando diz que Bila deu a Jacó um filho, aí Raquel disse, julgou-me Deus e também ouviu minha voz e me deu um filho, por isso chamou o nome de Dan. Então, quer dizer, ela entendeu aqui que o Senhor fez um julgamento na vida dela e que deu a ela um filho chamado Dan por meio da sua serva. E que o Senhor, para abençoar Raquel, não precisaria daquele meio, daquela forma. Então, a gente observa que essa era uma crença na mente dela distorcida, errada. Aí, mais adiante, a irmã dela tem essa mesma crença distorcida. Quando ela para de gerar, cessou de gerar filhos e deu a sua serva Zilpa, versículo 9. E quando Zilpa, versículo 10, deu um filho, aí então, mais na frente, Leia chamou o nome dele de Gade, aí mais na frente disse assim, versículo 13, por minha ventura, porque as minhas filhas me chamarão bem-aventurada, e disse lá na frente, agora eu vou ter o amor do meu marido, versículo 18, o meu galardão vai ser grande, Deus tem dado o meu galardão, porque eu dei a minha serva a meu marido, e chamou o nome daquele outro filho da serva de Issacar. Quer dizer, o Senhor realmente tinha se agradado de Leia, da sua serva,
para o seu marido, para ele ter mais filhos? De forma alguma. Ela diz aqui, novamente eu vou repetir o versículo 18. Disse Leia: Deus me tem dado meu galardão, porque tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Isacar, quer dizer, o Senhor não ia se alegrar, o Senhor não ia dizer assim, vou te dar o presente, o galardão, para você fazer uma coisa que eu não mandei. Deus não faria isso. Ela fez uma coisa que não estava nas leis do Senhor, nos estatutos do Senhor, e sim dos homens da sociedade daquela época. E ela achou que tinha recebido um galardão do Senhor porque tinha dado a serva ao marido. Então, quer dizer, a inveja, quando toma conta da mente da pessoa, a rivalidade, a porfia, que é tudo obra da carne, aí uma coisa sai puxando a outra e aí elas duas tiveram pensamentos distorcidos, errados, que não condiziam com a vontade do Senhor. A pessoa dominada pela inveja também, ela experimenta muita infelicidade, muita baixa estima, não é? Mas qual é a vontade do Senhor nosso Deus para nós? É que nós venhamos a lutar contra este tipo de sentimento, a desligar-se desse tipo de sentimento, de atitude, não aceitar ser regida, dominada pelo mal da inveja. E colocando na mente o seguinte princípio. Primeiro, porque não agrada ao Senhor. Segundo, porque você não vai ser feliz com isso. E em terceiro, porque se nós nos apegarmos ao Senhor com sinceridade e verdade, Ele que é aquele que pode abençoar, Ele vai abençoar a cada um segundo a sua vontade e segundo o que Ele tem para cada um de nós. O que Ele tiver para mim, vai ser para mim. O que Ele tiver para você, será para você. Então, vamos pensar assim. Aí, mais na frente, mostra aqui, a Bíblia não fala assim se Raquel se desligou do assunto, se ela se aquietou, mas diz aqui no versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, e o Senhor Deus a ouviu e abriu a sua madre, quer dizer, ela aqui certamente orou ao Senhor, e ela concebeu e teve um filho e disse, tirou o Senhor Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui nós observamos que o Senhor, Ele abençoou ela. Ele deu a ela um filho e mais adiante deu outro. E que certamente isso nos mostra, mais uma vez, que ela não precisava de usar dos artifícios dela para que tivesse filhos, porque o Senhor abençoou ela, ou seja, aqui diz que o Senhor se lembrou dela e a ouviu, e assim abriu a madre dela. Então, quer dizer, ela orou ao Senhor e o Senhor ouviu. Aleluia! Se nós orarmos sobre quaisquer que sejam as causas, o Senhor irá nos ouvir. E se formos pacientes, e se estivermos na presença do Senhor, com certeza, tenha certeza que Ele vai dar uma resposta favorável sobre o que você está pedindo, sobre o que eu estiver pedindo. Aí ela diz, e ela concebeu e teve um filho e disse, tirou Deus, o Senhor Deus, a minha vergonha. Ou seja, ela tinha vergonha. Nós sabemos, na época, na sociedade, a mulher que não tivesse filhos, ela era estigmatizada, ela não era vista com bons olhos naquele tempo, naquela sociedade, com aquele povo. Mas quando a mulher tinha filhos, era bênçãos do Senhor. E ela ali, ela vamos dizer assim, descansou o coração e chamou o filho de José e disse assim, o Senhor me acrescenta outro filho, quer dizer. Ali nós vemos que ela
fez como um apelo de convicção de fé e dizendo que o Senhor me dê, acrescente outro filho, e o Senhor deu mesmo. Então, quer dizer, vamos pensar aqui vamos dizer, alguns conselhos para não sermos, vamos dizer, vitimizados pela inveja. É não deixar que a nossa vida ela seja estragada pela inveja, por aquilo que você ou eu não alcançou ainda, que queria, e se ira porque vê que os outros têm, que você não tem. E também porque a inveja, ela traz doença. Provérbios 14:30 diz que a inveja é podridão para os ossos. Segundo lugar, vamos pensar aqui. Às vezes uma pessoa toma algo de alguém, aí acha que está numa vantagem. Eu estou com o marido daquela mulher. Eu estou no cargo que eu quis e consegui botar aquela pessoa para fora. Porque eu consegui me sair melhor na minha marketing, nas minhas vendas, nas minhas coisas do que aquele outro lá, e aquele outro ou aquela outra que se vire para lá. Quer dizer, foi como Leia aqui, ela achou que o pensamento dela errado, que ela disse assim, o Senhor, Ele tem dado meu galardão, versículo 18, porque eu tenho dado minha serva a meu marido, e agora o meu marido vai me amar mais, agora ele vai se aproximar mais de mim, porque eu tenho dado 6 filhos a ele, é o que ela diz aqui, versículo 20 ainda. Deus me deu a mim uma dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque eu dei a ele 6 filhos, e chamou o nome daquele filho de Zebulon, e ainda teve Diná. Então, quer dizer, não pense que tomando algo de alguém, ou tendo aparentes vantagens, de forma ilícita, contrária à palavra de Deus, que isso vai trazer a felicidade que não vai. Uma amante que toma o marido da esposa não terá a benção de Deus. Ter sabotado, prejudicado a reputação de alguém só para ter vantagens com isso. Às vezes levantar falso testemunho contra o próximo, que até é uma regra do Senhor, um mandamento, jamais trará a benção do Senhor nosso Deus. Então, fazer coisas movidas pela inveja, para alcançar, para ter a todo custo o que é do outro. Vamos nos lembrar aqui rapidamente na Bíblia, quando Acabe, ele teve desgosto porque Nabote disse não acerca da vinha, e Jezabel deu jeito, matou o homem e tomou a vinha e deu para Acabe. E eu pergunto a vocês, Acabe teve felicidade, a bênção do Senhor? Não. Então, vamos viver da maneira que agrada ao Senhor. Vamos viver melhor a nossa própria vida enquanto temos tempo. Buscai ao Senhor enquanto pode achá-lo. Invocar enquanto está perto. Apegar-se ao Senhor e abrir mão dos pecados. E Ele assim terá misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, que Deus os abençoe. Amém.